Certo. Então, vamos começar com um entendimento bem simples. Sua personalidade é formada por como você pensa, como você age e como você sente. Então, a personalidade atual que está ouvindo esse podcast criou a realidade pessoal atual, chamada de sua vida. Não foi sua mãe, nem seu ex. Você é responsável por criar sua vida. E se você pensa da mesma forma, age da mesma forma e sente da mesma forma, você é a mesma personalidade e, claro, terá a mesma realidade pessoal. Acho que a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal sendo a mesma personalidade. E isso não funciona. A gente, literalmente, precisa se tornar outra pessoa. Então, se a maioria dos nossos pensamentos são os mesmos, baseados nas memórias que temos das nossas experiências de vida, no momento em que começamos a lembrar dos nossos problemas, estamos pensando no passado, certo? Essas memórias têm um sentimento ou uma emoção associados a elas. Então, no momento em que você pensa nos seus problemas e se sente infeliz, não é só seu cérebro que está no passado, seu corpo também está no passado. É aquele pensamento e aquele sentimento. É a imagem ou memória e a emoção. É o estímulo e a resposta que imediatamente condicionam o corpo a memorizar aquela emoção. Agora, o corpo está, literalmente, vivendo no passado, porque ele é tão objetivo que não sabe diferenciar uma experiência real que está gerando aquela emoção de uma emoção que a pessoa está fabricando apenas com o pensamento. Então, para o corpo, ele está vivendo aquela experiência do passado 24 horas por dia. Agora, o corpo, fisiologicamente, está preso no passado. Os hormônios do estresse criam emoções como raiva, agressividade, frustração, impaciência, competitividade, rancor, medo, ansiedade, preocupação, insegurança, inveja, ciúme, culpa, sentimento de não merecimento, vergonha, sofrimento. Todas essas emoções vêm dos hormônios do estresse. E acontece que, quando essa resposta é ativada, quando percebemos uma ameaça ou perigo no nosso mundo externo, o corpo entra em estado de alerta. E se você mantém isso, continua liberando esse pico de energia, o corpo se torna dependente do mundo externo para sentir algo. Então, a excitação causada pelo seu colega de trabalho, pelo seu ex, pelo trânsito, pelas notícias, algo no seu ambiente externo está gerando esse tipo de descarga viciante de energia. As pessoas começam a usar os problemas e condições da vida para reforçar o vício naquela emoção. Elas precisam do emprego ruim, do relacionamento ruim e acabam viciadas numa vida que nem gostam. E um vício é algo que você acha que não consegue parar, ou algo que você sabe que não é bom para você, mas faz mesmo assim. As pessoas não percebem que essa excitação causada pelos hormônios do estresse está tirando seu cérebro e seu corpo do equilíbrio, da homeostase. Elas passam a maior parte do tempo fora de equilíbrio. Podemos, na verdade, só de pensar nos nossos problemas, gerar a mesma resposta fisiológica, como se estivéssemos sendo perseguidos por um predador. Aquilo que antes era adaptativo, agora se torna totalmente desadaptativo. Você ativa essa resposta e não consegue mais desligá-la. E aí, você está no caminho da doença, porque estresse é quando o corpo sai do equilíbrio. E se não há oportunidade do corpo voltar ao equilíbrio, essa desordem se torna o novo estado normal. E é aí que começamos a desenvolver algum tipo de doença ou desequilíbrio no corpo. Então, essas emoções que sentimos tendem a dirigir nossos comportamentos e nos comportamos como se estivéssemos presos no passado. E se essas emoções são apenas registros químicos de experiências passadas, então, provavelmente lembramos muito mais do passado do que imaginamos o futuro. Assim, 95% de quem somos se torna um conjunto automático de programas dentro da nossa personalidade. Então, se ensinarmos alguém a pensar de forma diferente, agir de forma diferente e sentir de forma diferente, fornecendo novas informações, fazendo essa pessoa aprender
e até ensinar essa informação para outra pessoa, isso se fixa no cérebro. Quando ela entende exatamente o que está fazendo e por que está fazendo, o processo se torna mais fácil. Se ela se lembra disso por tempo suficiente para instalar essa nova rede neural, ela passa a ter os circuitos necessários para fazer escolhas diferentes, tomar atitudes diferentes, criar experiências diferentes e sentir emoções diferentes. Se você muda sua personalidade, sua biologia muda? A resposta é 100% sim. E podemos fazer isso em 7 dias. Agora, uma pessoa com transtorno dissociativo de identidade ou transtorno de múltiplas personalidades teve traumas na vida, na maioria das vezes na infância. E a forma como ela lidou com esse abuso constante foi se dissociando deste mundo e indo para outro. Ela vivia nesse outro mundo, criando um personagem diferente daquele que estava sendo abusado, molestado ou o que quer que fosse. E cada uma dessas personalidades diferentes, assim como criar uma nova realidade pessoal, leva cerca de 7 dias. Elas fazem isso há tanto tempo que esse conjunto de personalidades diferentes, pensando diferente, agindo diferente e sentindo diferente, produz mudanças biológicas imediatas, a ponto de uma pessoa ser alérgica a amendoim em uma personalidade e não ser na outra. De certa forma, isso fala sobre o potencial humano, porque é exatamente isso que estamos fazendo. Quando vemos pessoas se curarem de doenças crônicas, eu pergunto: onde está a doença? E 100% das vezes elas dizem: está na pessoa antiga. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu sou alguém diferente. Então, claro que a doença existiria numa pessoa diferente. Eu tenho uma fisiologia diferente agora. Ensinar uma pessoa, depois de anos e anos pensando, agindo e sentindo da mesma maneira, rodando os mesmos programas, a se tornar tão consciente dos seus pensamentos inconscientes, tão atenta aos seus hábitos e comportamentos automáticos, e perceber quando começa a sentir emoções antigas. É aí que ela precisa se pegar no ato, parar de agir no automático e não voltar a ser aquela velha pessoa, para então desaprender e reaprender, quebrar o hábito de ser ela mesma e reinventar um novo eu.